Oi, gente! Hoje nós vamos apresentar o trabalho Mobilize no tema Desigualdade Social. Nosso grupo é composto por Alice Ferrari, Ana Luísa, Pedro Miguel, Mariana Dávila, Rafaela Pisani e Tomás. O que são desigualdades sociais? Desigualdade social é um mal que afeta todo mundo, em especial os países que ainda se encontram em vias de desenvolvimento. A desigualdade pode ser medida por faixas de renda, em que são consideradas as médias dos mais ricos em comparação às dos mais pobres. Também pode ser utilizado como dados para cálculo de desigualdade, fatores como IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, a escolarização, o acesso a serviços básicos, como saúde, segurança, saneamento, etc. A maior parte dos países que sofrem de desigualdade social são os africanos, também sul-americanos, que são países que principalmente têm DH menor que países mais ricos como da América do Norte e da Europa. Desigualdade social é a diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando-se em conta fatores econômicos, educacionais e culturais. Além da desigualdade social, há outras maneiras de avaliar uma sociedade pela maneira que trata seus integrantes. Veja abaixo. O primeiro tipo é a econômica, desigualdade entre distribuições de rendas. O segundo tipo é a racial, desigualdade de oportunidades para as diferentes raças. O terceiro tipo é a regional, desigualdade para disparidades entre regiões, cidades e estados. O quarto tipo é a de gênero, desigualdade entre diferenças de homens e mulheres, homossexuais, trans e de demais gêneros. Educação, saúde e moradia de má qualidade são algumas das consequências de um país com grande desigualdade social. A desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte da população brasileira, embora nos últimos anos ela tenha diminuído. As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o norte e o nordeste do país, os quais apresentam os piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. Isso é muito ruim. Afinal, quanto maior a diferença econômica entre as classes, piores serão as condições das pessoas que estão na base da nossa estrutura social. Alguns exemplos de consequências das desigualdades sociais são desemprego, desnutrição, mortalidade, doenças e miséria. Como combater as desigualdades sociais? Praticar a solidariedade no cotidiano, doar em campanhas responsáveis e comprometidas, escolher representantes políticos que lutam contra a desigualdade e cobrar e fiscalizar políticas públicas. Causas das desigualdades sociais: má distribuição de rendas, corrupção, falta de oportunidades de trabalho e não garantia de serviços básicos. Uma desigualdade social que nós separamos muito no nosso cotidiano é a comparação entre brancos e negros. Por que isso ocorre? Para responder essa pergunta, entrevistamos uma advogada. A desigualdade entre brancos e negros tem origem lá na escravidão do Brasil, na forma como foi feita a abolição da escravatura. Os negros foram jogados, entre aspas, no mercado de trabalho, sem nenhum tipo de treinamento, de especialização. Então, eles ocuparam, a partir da abolição, posições na sociedade de trabalhos mais braçais, menos valorizadas, com remunerações menores. E, ao longo do tempo, eles tiveram menos oportunidades de estudo também, né? Isso tem essa origem lá na escravidão ainda. Essas oportunidades de estudo não foram imediatamente sanadas e são reproduzidas ao longo do tempo. O que acontece? Hoje em dia, a gente vê uma melhoria nessa desigualdade do acesso do mercado de trabalho dos negros, em razão muito de ações afirmativas que foram adotadas por leis específicas, né? Então, hoje, existem, por exemplo, reserva de vagas em universidades para negros, existem reservas de vagas de concursos públicos, né, para negros.
Para quê? Para suprir essa desigualdade estrutural que existe nesse mercado de trabalho específico. A nossa Constituição Federal, que é a lei mais importante, é a rainha das leis, a mãe de todas as leis, ela estabelece lá no artigo 5º a igualdade entre as pessoas, a igualdade jurídica. Entretanto, o entendimento que a gente tem hoje em dia é que as pessoas precisam ser tratadas desigualmente na medida de sua desigualdade. Então, é legítimo você criar essas cotas, porque você está tentando contornar, você está tentando reequilibrar essa desigualdade que existe no mercado de trabalho de negros, e dando também mais oportunidades de estudo e também de trabalho com a reserva de cotas nos concursos públicos. Outra desigualdade social muito comum é a diferença salarial entre homens e mulheres. Por que isso acontece? Nós chegamos à conclusão que isso acontece cujo o conceito de que a mulher tem que ficar em casa, lavando roupa, lavando louça, limpando o chão e cuidando dos filhos, o que é fruto do machismo e do preconceito. Conforme o IBGE, a diferença salarial entre os dois gêneros é de 22%. Empresas preferem pagar multas a igualarem salários. Pesquisadora defende multas proporcionais com mecanismo de compensação. Os mecanismos de promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens devem levar em consideração o tamanho das empresas. Quem defende a estratégia é a docente do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Economia Regional, CESA, Cátia Maia. O objetivo, explicar, é evitar que compense ao empregador o pagamento de multas mais baratas do que o investimento na equiparação salarial entre homens e mulheres que ocupam cargos de mesmo nível. A apresentação de um projeto de lei que promova o fim das disparidades salariais entre homens e mulheres foi adiantada no início de março pela ministra do Planejamento e Orçamento. É uma relação de custo-benefício. Conforme o porte da empresa, preferível pagar a multa e manter essa diferença. Mas isso depende muito da empresa, do quadro das ocupações e da postura da empresa em relação a essa diferença, se ela dá ou não oportunidade para as mulheres. Concordo que a multa seja proporcional ao tamanho da empresa, explica a docente que desenvolve pesquisa sobre a disparidade salarial no país utilizando os dados referentes às últimas 3 décadas. De acordo com ela, embora as diferenças salariais entre mulheres e homens que ocupam os mesmos cargos sejam menores hoje em dia, este fenômeno ainda persiste e é relevante. Essa diferença continua, mas vem diminuindo, ponderam. Usamos 2 sites para fazer pequenas pesquisas para complementar o nosso trabalho. Foram eles IBGE e operobal.uel.br. Obrigada pela atenção. Atenciosamente, Grupo 3.